Boa tarde novamente. Vamos começar então a aula. A gente vai falar sobre urbanização. A urbanização nada mais é que o crescimento do espaço urbano. Uma pergunta que eu fiz com relação ao município é porque o município se divide de duas maneiras. A área urbana, que é a famosa cidade, e a área rural. Tá? E essas duas áreas juntas formam um município. Quando a gente fala da cidade de Orlândia, por exemplo, nós estamos dizendo a área urbanizada, a área administrativa do município. Então, preste muita atenção nisso. O município ele é dividido em dois setores, duas áreas. A urbana, nós chamamos de cidade, e a área rural. A união dessas duas áreas forma um município, que é o território todo da unidade administrativa, qual recebe o nome. Bom, a urbanização, então, ela acontece em diferentes momentos da história e de maneiras diferentes. Vai depender muito da questão da industrialização, a qual o professor Fernando vai passar. Só para que vocês tenham ideia, a urbanização começa com o processo de industrialização e principalmente pelo êxodo rural, quando as máquinas começam a substituir a mão de obra humana e estas tendem a migrar para as cidades em busca de trabalho nas indústrias que vêm surgindo, tá? Em diferentes períodos e em diferentes locais de maneira também diferente. Beleza? Aham. Beleza. Bom, essas são imagens de áreas urbanas, tá? O que a gente pode aí verificar que é uma diferença muito grande entre espaço rural e urbano, visto que a área urbana você tem essas visões de casas, de rodovias, de construções que diferenciam bastante elas das áreas rurais. Bom, a urbanização resulta fundamentalmente da transferência de pessoas do meio rural para o meio urbano. Esse processo é chamado de êxodo rural. E as principais causas são substituição da mão de obra humana por máquinas, né, quando começa a utilização de maquinário agrícola no campo e as cidades vêm crescendo, prestem muita atenção. As cidades crescem, diminuindo o tamanho do campo e essas pessoas vão ficando desempregadas. O que ocorre? O êxodo rural. As pessoas saem do campo para a cidade. Então, pessoal, essa ideia de urbanização está intimamente associada à concentração de muitas pessoas em um espaço restrito. Porém, esse espaço restrito tende a crescer cada vez mais para conseguir suportar a vinda de pessoas, o que geralmente vai ocasionar crescimento de indústrias e crescimento de serviços terciários, a economia, o terceiro setor da economia. Tá? Só que, por se tratar de um processo, costuma-se conceituar a urbanização como sendo o aumento da população urbana em relação à população rural. Só que não é somente isso, e sim o crescimento das áreas urbanas, tá? Em detrimento às rurais, ok? A urbanização é um fenômeno recente. Recente que eu quero dizer é que ele começa no século XVIII, tá? Durante a Revolução Industrial na Inglaterra, tá? E começa a crescer de maneira mais rápida a partir do século XX. Por exemplo, o Brasil tem uma urbanização mais recente que bastante lugares do mundo, pela sua urbanização começar a partir dos anos 30 e ter um incremento lá com Juscelino Kubitschek na década de 50, no famoso 50 anos em 5. Tá? E o mundo todo passa a ter esse fenômeno após a Segunda Guerra Mundial, uma vez que esse período é marcado por grandes transformações, não só no espaço, mas na questão socioeconômica no mundo todo, visto que nós vamos viver durante esse período a famosa Guerra Fria, a divisão do mundo entre dois polos e a crescente tensão entre os países que vão se associando a um ou outro lado.
Todo mundo se lembra bem da questão da Guerra Fria, né? Ninguém tem dúvida com relação a isso, não. Não, tranquilo. Tranquilo também. Tranquilo, André. Beleza. Fala aí, André. O que se percebe é que todos os países desenvolvidos, tá, eles têm maiores taxas de urbanização. Por quê? À medida que eles foram, né, se industrializando há mais tempo, maior foi a taxa de urbanização. Por quê? Porque essas pessoas saíam do campo para a cidade em busca de novos empregos e melhorias de vida, uma vez que as cidades ofereciam, tá, algo que eles não tinham no campo, que é a famosa infraestrutura, ok? Com exceção da China e da Índia, as maiores populações do planeta e de industrialização recente, todos os países industrializados são urbanizados. Assim, a China e a Índia ainda possuem, tá, grandes áreas de agropecuária, grandes áreas agrícolas. E o que acontece? Quais são os fatores fundamentais, por exemplo, durante o século XX, que contribuíram para os altos índices de urbanização? Vocês têm ideia por que o êxodo rural aumentou de maneira bastante grande durante esse período? Alguém tem uma ideia disso? Qualidade de vida? Perfeito. Além disso, Comércio, economia, esses negócios? sim, mas vamos pensar do ponto de vista prático. O restante das pessoas ainda, o baixo percentual das pessoas que ainda viviam no campo, saíram do campo devido a quê? Essa proximidade. Trabalho? Oi? Vamos pensar assim, pessoal. Qual é a da agricultura moderna hoje, agricultura de ponta? O pouco uso de mão de obra, pessoal. Uma vez que a agricultura vinha se desenvolvendo e o grande uso de tecnologia na agricultura foi fazendo com que as pessoas ficassem cada vez mais sem trabalho no campo, sendo substituídos cada vez mais pela tecnologia. E isso, né, fez com que eles migrassem das cidades e, em alguns casos, principalmente nos países subdesenvolvidos, não havia um planejamento, tá, ao qual eles estavam já esperando essa situação e causou diversos problemas. Tá? E, por exemplo, qual que é um dos problemas da falta de infraestrutura que as cidades enfrentam hoje? Bom, o Covid-19 está aí para mostrar isso para a gente. Não se esperava a quantidade de pessoas nas cidades. E por que isso aconteceu? Qual que é um exemplo que eu posso dar de falta de infraestrutura, por exemplo? Falta de saneamento básico. Uma grande aglomeração de pessoas, assim? Quem falou a falta de saneamento básico? O Henrique. O Henrique. Perfeito, Henrique. Além da falta de infraestrutura hospitalar nas cidades menores, uma vez que a gente fica sempre quase dependendo de grandes centros para receber tratamentos médicos. Então, esse é um dos grandes problemas, a falta de saneamento básico, que é um problema muito sério hoje no Brasil. Tá? Alguns pontos ainda inexistem o saneamento básico, que é a coleta de esgoto e água encanada. Tá? São direitos universais do homem, porém, essa alta taxa de urbanização não foi planejada, acabam por desenvolver esses problemas. Tá? E um outro problema muito grande que vem se desenvolvendo há muitos anos é o crescimento da marginalidade, tá? E da criminalidade. Uma vez que as pessoas saíam do campo, geralmente sem instrução. Tá? Eles saíam de lá, eles sabiam capinar, plantar, trabalhar com lavoura. Quando eles chegam na cidade,
não é imediatamente que eles conseguem ser absorvidos pelo mercado de trabalho. E isso vai gerando situações de desemprego que automaticamente fazem com que a criminalidade e a marginalidade tenham numa crescente. Tá? Então, essa situação criou os bolsões de moradia, que nós chamamos favela, e o aumento da criminalidade e marginalidade, uma vez que essa mão de obra não conseguia ser absorvida pela indústria. Certo? Vocês entendem isso? Sim, sim. Ok, muito bom. Bom, e essa urbanização, vou parar por aqui hoje, eu só vou explicar isso daqui para que não fique muita coisa. Essa urbanização gerou uma rede urbana, que é uma rede formada pelos sistemas de cidades, interligada entre elas, porém sem uma ligação física. Caiu. Mas através... Oh, que hora que começa a outra aula de vocês? 500 km por hora. Ai, caralho. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Cadê o André? Eu tô aqui. Ai, voltou. Sumiu? Não, tô aqui. Voltando. Pessoal, a urbanização criou uma rede Tá urbana. gravando aí. Eu tô com sono, quero dormir. Tá gravando ainda? Gravando. Eu acho que tá. Aí ela... Foi, Segunda Ei, vez que Malveste, cai. eu não vou nem falar nada. Foi vídeo, tá bom? Acontece. Vamos todo mundo ligar a câmera rapidão? Nada que já não tenha acontecido.